Se você, em pleno 2022, ainda está se perguntando se a diversidade é um ponto importante para sua empresa, eu vou te dizer que você está muito atrasado. Mas ainda mais e mais preocupante, você está colocando o seu negócio em risco. Oi gente, meu nome é Marcele Souza e hoje eu vim aqui para falar sobre um tema que eu considero um dos mais importantes não só no mundo corporativo, mas também no mundo de uma forma geral, que é a diversidade. A gente sabe que o Brasil é um país com muita diversidade em questão religiosa, étnica, de orientação sexual, mas quando a gente traz esse ponto para dentro das empresas, ainda existe muito avanço que precisa acontecer. E a verdade é que uma organização, ela só vai conseguir ir para frente, só vai conseguir avançar se as pessoas que estão ali dentro, os colaboradores que estão ali dentro, se sentirem confortáveis, se sentirem representados. Eles não só vão poder, sim, claro, bater metas também, ficar mais engajados, mas principalmente, gente, eles vão ficar mais felizes de estar ali naquele ambiente. E isso não sou eu que estou falando, não. Já existem várias pesquisas que comprovaram que uma empresa com muita diversidade entre os colaboradores consegue resultados financeiros ainda maiores. Inclusive uma pesquisa da Boston Consulting já comprovou que empresas que têm algum tipo de diversidade conseguem 19% a mais de receita. Quando o tema é diversidade de gênero, esse número de ideias e inovações aumenta em 21%. Mas quando a gente fala de diversidade racial, o número vai para 33%, gente. Então não tem como dizer que a diversidade não vai impactar a sua empresa. Negar a diversidade, além de impossibilitar e inviabilizar a entrada de vários grupos dentro do mercado de trabalho, é sim um ato que mostra um desconhecimento do futuro do mundo corporativo. E eu tenho certeza que você não quer estar dentro desse grupo que não sabe o que vai acontecer no futuro. Então o que a gente já vê é que muitas empresas estão criando metas, contratando profissionais exatamente para aumentar o número de pessoas diversas dentro das empresas. E eu imagino que se você entrou nesse vídeo, você está querendo fazer com que a sua empresa seja uma empresa mais diversa de forma genuína, não é? Não é só para bater meta, não. Você realmente quer mudar o ambiente da sua empresa e você quer dar mais possibilidade para as pessoas. É isso, né? Eu tô contando que seja isso. Olha só, o meu intuito aqui é passar para você algumas ideias para você criar iniciativas que vão fazer com que a sua empresa seja mais diversa. Mas antes de tudo, um recado muito importante. Quanto mais a gente estuda sobre a diversidade, mais a gente percebe como ela é muito abrangente e envolve grupos que a gente nem consegue imaginar. E essas pessoas, elas não são minorias, elas são apenas subrepresentadas nos locais de trabalho. Então, olha só, já vai logo a primeira dica que vocês podem ficar assustados, pode parecer um tiro no pé, mas é muito importante. Recrutadores, parem de pedir indicação. Eu sei que isso pode parecer uma loucura, mas a ideia é quebrar todos os vieses inconscientes que pode vir junto daquela pessoa e daquele grupo a qual ela pertence. O que eu quero dizer é o seguinte, você nunca vai ter algo diferente se você continuar fazendo as mesmas coisas, falando com pessoas das mesmas escolas, das mesmas faculdades. Provavelmente essa indicação, ela pode ter uma experiência de trabalho, uma experiência de vida muito similar com as pessoas que já estão dentro da sua empresa. Então, termina que não acrescenta tanto assim quando a questão é diversidade. Então, sim, o que eu tô falando pra você é arriscar. Mas além de arriscar, tem uma coisa que é muito importante. É o teste do pescoço. Você conhece? É muito fácil. É só você fazer isso aqui. Entendeu? Eu vou te explicar. Sempre que você entrar em um ambiente, e pode ser um ambiente corporativo, pode ser um ambiente de um restaurante, pode ser online, pode ser presencial, não importa. Sempre que você entrar num novo lugar, olhe para o lado, gente. Veja, conte quantas mulheres você está vendo ali, quantas pessoas pretas você está vendo ali, quantas pessoas com deficiência, quantas pessoas assumidamente LGBTQIAP+. E mais do que isso,
quais as posições que elas ocupam. A maioria ali está como suporte ao serviço ou em cargos mais juniores, ou eles já estão mais altos em cargos de gerência, de supervisão. E isso é muito importante, gente, porque muitas empresas mascaram a diversidade colocando essas pessoas com cargos que não são tomadores de decisão. E aí vem a segunda dica para você que está querendo colocar a diversidade na sua empresa como uma coisa recorrente. Você precisa preparar o seu time para a diversidade. Isso é porque, infelizmente, a verdade é que a gente não vive em um mundo de pessoas que se respeitam e se aceitam. Então, pode sim ter muita gente que não está preparada para receber o diferente aí na sua empresa. E com isso, muitos inconvenientes podem acontecer e não tem nada pior para você e para a pessoa diversa que está sendo contratada. Você chegar nessa empresa e ser recebido de uma maneira desrespeitosa. Então, o que você pode fazer são vários treinamentos, conversas. A liderança precisa estar muito dentro desse processo, porque ela tem que ser o exemplo para todos os outros colaboradores da sua empresa. E uma coisa que você vai ter que prestar atenção, principalmente se você é o profissional de RH que está querendo implementar essa diversidade, é que você precisa ver o comportamento dos seus funcionários dentro desses treinamentos e dessas conversas. O que eu estou dizendo com isso? Caso você perceba comportamentos negativos e desrespeitosos de algumas pessoas, você precisa prestar muita atenção nela, acompanhar o que está acontecendo e caso isso seja uma coisa recorrente e não for resolvida com esses treinamentos, com essas conversas, vale sim pensar no desligamento desse funcionário. Porque eu imagino que você quer na sua empresa um ambiente saudável e que todos se sintam acolhidos. Se você tem alguém que não faz isso e não faz questão de acolher outra pessoa, talvez essa pessoa não esteja dentro do perfil dos funcionários que você quer aí na sua empresa. Tudo que eu tava falando, gente, era o básico do básico do básico. Você não pode nem pensar em trazer pessoas mais diversas para sua empresa sem pensar nessas coisas que eu tava falando. Agora eu vou dar umas dicas para você, RH, que quer ter uma equipe mais inclusiva. Então você lembra que eu falei ali do teste do pescoço, né? Então a primeira coisa que você vai fazer é perceber como a diversidade se encaixa dentro da sua empresa. Você pode fazer uma pequena auditoria aí no seu processo de contratação para entender como que ele está impactando a diversidade, quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Aí você pode trabalhar com metas mesmo. Por exemplo, se você percebeu que existem poucas mulheres na sua empresa e poucas mulheres em altos cargos, isso é muito importante, você pode, por exemplo, criar uma meta para que aumente 10% da contratação de mulheres para a próxima vaga. Uma outra dica muito importante é você divulgar a vaga da maneira certa. Então, preste muita atenção nos títulos dos cargos da vaga ou ali nos pronomes que vão estar na descrição, porque aí você não vai restringir a vaga a um grupo muito pequeno. A linguagem da vaga tem que ser muito inclusiva para que todo mundo que olha ali sinta que pode participar do processo seletivo. E esse anúncio, ele tem que mostrar que está aberto para qualquer tipo de pessoa. E não se esqueça também de ver qual o canal que você está divulgando. A gente está aqui falando, claro, de diversidade de pessoas LGBTQIAP+, pretas, mulheres, mas a gente também tem, por exemplo, a diversidade de gerações. E, por exemplo, se você está querendo uma galera um pouco mais nova, por que você não cria um anúncio, uma divulgação, uma vaga legal e coloca no TikTok? É uma forma que com certeza vai ajudar a trazer pessoas que estão mais ali dentro do perfil que você está procurando. A outra dica que eu quero trazer para vocês pode parecer óbvia, mas é o seguinte: faça do recrutamento e seleção um processo humanizado. E como que você pode fazer isso? Uma coisa que está muito em alta cada vez mais, principalmente agora durante o processo da pandemia, é o recrutamento e seleção às cegas. É como se fosse um The Voice, você não sabe nada do funcionário além daquele objetivo para a vaga. Então não, você não vai saber o nome, você não vai saber o gênero, você não vai saber o número de filhos, onde mora. Tudo que você precisa saber é a experiência daquele candidato para poder fazer parte da equipe. E o intuito disso é óbvio, né, gente? É para que esses fatores não sejam determinantes na hora de você contratar uma pessoa muito qualificada. Muitas vezes, sim, vocês sabem disso, não é mentira. A gente perde ótimos candidatos por preconceitos, né, vieses inconscientes que existem antes mesmo de conhecê-lo. E outra coisa que é extremamente necessária é adaptar a cultura inteira da empresa para estar alinhada à diversidade. Isso porque o próprio candidato
candidato também vai procurar uma empresa que ele se sinta representado. Então você não vai precisar ficar procurando que nem um louco um candidato perfeito, porque eles mesmos vão chegar até você. É o famoso employer branding. E aí, quando ele chega até você, se sente representado, é apaixonado pela empresa, obviamente, todo o engajamento dele vai aumentar e ele não vai querer sair da empresa tão cedo. Ou seja, o turnover diminui. E por fim, mas não menos importante, é uma coisa que eu já comentei, mas eu quero trazer de novo, que são os treinamentos. E esses treinamentos, eles não devem ser dados por pessoas apenas da empresa. Vale sim você trazer pessoas de fora, trazer profissionais especializados em cada tipo de diversidade para falar com a sua empresa. E isso é muito importante, gente, porque aí você vai fazer com que esse treinamento não seja apenas uma aula, ele vai ser uma conversa, uma troca de experiências da pessoa que está ali, que já vivenciou alguma coisa, para os seus funcionários que estão de coração aberto para aprender cada vez mais. Isso traz empatia, que é com certeza a coisa mais importante, o ponto mais importante que a gente está aqui falando nesse vídeo. Nada de diversidade funciona sem a empatia, sem a gente se colocar no lugar do outro. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Vocês sabem como eu amo falar sobre esse tema. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da Conexão Talento, a gente vai falar bastante lá no nosso Instagram também, inclusive continuar esse papo com outras dicas de como trazer a diversidade para cada grupo. E eu quero que vocês fiquem muito abertos para trocar com a gente aqui nos comentários, lá no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, onde vocês quiserem, gente. Diversidade é o futuro das empresas e eu fico muito, muito feliz por a gente estar aqui conversando sobre isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!